Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e desejar a todos vocês um excelente dia, repleto e abençoado pelas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Rômulo, esse é o projeto da leitura da Bíblia. Hoje nós estamos na leitura do livro de 2 Reis, capítulos de número 4, 5 e 6. Vamos à leitura? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos, porque a lei dava essa prerrogativa. Se o marido contraísse uma dívida e a mulher não tivesse com quem pagar e tivesse filhos, homens, eles iam trabalhar como escravo até sanar aquela dívida e depois eles eram restituídos para sua família. Num contexto histórico, alguns dizem, né, que era Obadias, que é aquele que havia escondido os profetas, né, que eles fugiram para não morrer sobre a espada mando de Jezabel. E esse profeta aqui, cujo nome era Obadias, ele contraiu uma dívida para poder sustentar os profetas. Segundo, num contexto histórico, acredita-se que seja ele. Porém, a Bíblia não afirma. Então eu faço questão de pontuar, e de repente você estuda, vê alguma coisa sobre isso. A Bíblia não afirma, mas há correntes que acreditam que de fato era Obadias. Então essa mulher agora, ela vai até Eliseu. E ela expõe isso: ó, você sabe que meu servo era teu servo, meu marido era teu servo, ele era temente, ó. Clamou dizendo: ó, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, e levando os 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: o que te eu de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Já era o bastante. Então o que você tem aí? Deus trabalha com aquilo que você tem. Quando ele fala para a gente ter fé, ainda que a nossa fé for como um grão de mostarda, perceba que ele não exige uma grande fé, mas ele exige que essa fé, por menor que ela seja, como um grão de mostarda, que ela seja genuína, que ela seja sincera, que ela seja verdadeira. Aquela mulher declarou: olha, tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, todos os teus vizinhos, todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos, ó. E ela creu, você vê que ela creu. Tipo, ela podia questionar: pô, eu tô aqui numa dívida, correndo o risco de perder meus filhos, e tá pedindo para pedir vasilha emprestada ainda, e não poucos. Ela não questiona, ela simplesmente vai, ela simplesmente obedece. Então entra, fecha a porta de ti sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e que lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Ou seja, houve a multiplicação. Então veio a ela, agora ela não foi levar o problema para o profeta, agora ela vai levar a solução, o que aconteceu, o resultado. Então veio a ela e fez o homem de Deus saber tudo aquilo que tinha acontecido. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Então a gente entende aqui que realmente foi muito azeite. Lembrando que naquela época o azeite, você vê que hoje o azeite já é caro, mas naquela época em especial ainda tinha um valor mais elevado ainda, com o ponto que ele falou: vive do resto. Então foi muito azeite que multiplicou. Deus trabalha com aquilo que você tem. Amém? A sunamita e o seu filho. E sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava lá, dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, e este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vendo ele nós, para ali se retirará. Sucedeu que um dia veio ele e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, ou Geazi: chama esta sunamita. E chamando-o, pôs à parte diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo esse desvelo, e o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que de ti fale para o rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que se há de fazer? Pois a ela, e Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ela: chama. Chamando ela, pôs à porta, e disse:
a esse tempo, o tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai e que estava com os segadores. Eu vou parar aqui porque eu quero fazer uma aplicação. É interessante aqui que, sei que ela falou, não mintas para tua serva. Então o que ela está dizendo? Alguém já haveria mentido para ela. Alguém já havia proferido alguma coisa para ela. Só que a palavra de Eliseu era diferente. Ela se cumpre. Passa o tempo determinado, né, os 9 meses, o período da gravidez, nasce o menino. Mas olha agora que interessante o que vai acontecer. E crescendo o seu filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai. E estava junto com os segadores. Foi para o trabalho, foi para a lida. E disse seu pai, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse um dos seus moços, levai a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços com uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele, por que vais lá hoje? Não é lua nova, nem sábado. E disse ela, tudo vai bem. O marido não podia resolver o problema dela. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia-me, anda, não te detenhas a caminhar, senão quando te disser. Partiu elas, pois, dali e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço, eis ali a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe se tudo vai bem contigo. E vai bem com o teu marido e se vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem, porque Geazi também não poderia resolver o problema. Perceba, o menino está morto. Para o marido, vai bem. Para Geazi, vai bem. O marido não resolveria. Geazi não resolveria. Mas agora, chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, se lançou aos seus pés. Mas Geazi pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, que era Eliseu, né? Deixa, porque a sua alma está nela muito triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão, a tua mão, vai encontrares com alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre no rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele. Estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, uma parte para outra. Tornou a subir e se estendeu a mão sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E chamou e veio ele e disse, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés, e inclinou em terra, e tomou o seu filho e saiu. Duas coisas interessantes que eu aprendo aqui com essas duas histórias que nós vimos até agora. A primeira delas que nós vimos aqui, que é muito bacana e interessante, é o quê? É que ele, a mulher do azeite, ela levou o problema. Sim ou não? Ela levou o problema. E que problemão, né? E depois ela foi e voltou e trouxe qual que tinha acontecido. A mesma coisa que agora a sunamita. Você vê que determinação? Não, só saio, se o senhor não for, não vou sair. Ele foi. Aí ela se prostrou para travar o problema, dizer o que estava acontecendo, para não enganar. Agora ela se prostra para agradecer. São lições que a gente tem para a nossa vida, que a gente carrega com a nossa vida, nesse dia chamado hoje. Maravilhoso, eu louvo a Deus por isso. Porque nós, na grande maioria das vezes, apresentamos o problema, na grande maioria das vezes levamos a indagação, o questionamento, mas esquecemos de apresentar a bênção, né? Esquecemos de apresentar ali a bênção da pessoa. Por exemplo, a pessoa está sendo vitoriosa, a pessoa está sendo abençoada, ela recebe uma vitória, ela não conta. Às vezes, quantas pessoas vêm até mim e pedem, pastor, ora por fulano, ora por ciclano, ora por meu pai, ora por mamãe. Acontece fatos, a pessoa vinha até a óbito, e eu continuo orando, e depois de algum tempo, por algum via da uma mensagem, a gente contato, como é que está tal pessoa? Ih, pastor, já morreu. Eu, pastor, poxa, nem te falei, e eu continuo orando. Então você vê, são ensinamentos que nós vamos aprendendo aqui, que nós devemos também levar diante dessas pessoas, o quê? É o bem.
ao resultado. Nós nos esforçamos para pedir e também devemos nos esforçar para agradecer, seja qual for o resultado. Então, quando você apresentar diante de um servo, você vai pedir uma oração, alguma coisa assim nesse sentido, apresenta também e pede para que Deus abençoe. Traga o retorno. Olha, tá aqui, ó. Graças a Deus deu tudo certo, ou o desfecho não foi como querer, mas sanou. Essas mulheres nos ensinam isso. Elas apresentaram o problema e depois elas levaram também ali, elas foram agradecer. Você vê a mulher sunamita, o azeite. E aqui a mulher, desculpa, a viúva, o azeite. E a sunamita, o filho foi ressuscitado. Ensinamento profundo, né? Vamos seguir então, ó. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe na panela um grande volume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a capa cheia de coloquinitidas e veio e cortou na panela e na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém o homem ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum naquela panela. Você vê que Eliseu, ele se tornou um grande homem de Deus, um grande referencial. E ele foi uma bênção na mão de Deus, exercendo um ministério profético com autoridade. São algo assim, eu não sei se você consegue parar e observar. Ele coloca, tinha uma morte, estava veneno, ele coloca farinha e fala: pode comer. Que fé tremenda. Dá um pouco dessa fé de Eliseu para nós, Senhor. Dá um pouco dessa unção. Que é isso que nós precisamos mais. Nós precisamos mais acreditar, nós precisamos mais confiar, nós precisamos mais crer. E aí não teve mais morte. Então olha aqui agora, ó. 20 pães satisfazem o Senhor. É a primeira multiplicação de pães. Sabia disso? Vamos lá. Um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes e sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como eu hei de pôr isso diante dos homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Aqui é a primeira multiplicação de pães. Com 20 pães ele alimentou 100 homens e ainda sobrou. Quem? O profeta Eliseu. Olha que coisa linda, né? Vamos lá, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Essa é uma outra história que mexe bastante com a gente também, porque é uma história que vai nos mostrar que mesmo nós estando cativo, nós estando privado, mesmo nós estamos numa situação adversa, não podemos deixar de falar de Deus. Você já vai entender. Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era um homem varão valente e valoroso, porém leproso. Lembrando que se ele fosse judeu, se ele fosse israelita, ele não poderia exercer esse cargo, essa função, porque os leprosos tinham que ser excluídos. Mas como ele era sírio, mesmo a lepra, ele poderia exercer essa função. Então ele era general, ele era a patente maior do exército, era ele era general. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Você vê, eles prevaleceram contra o povo de Israel, e levaram uma menina, ele capturou uma menina e levou para servir a sua senhora na sua casa como escrava. Preste atenção. E disse essa sua senhora: oxalá, quem dera, tomara, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que há da terra de Israel. Então aquela menina, o que eu consegui enxergar é que aquela menina, ela tinha uma credibilidade tremenda. Por que ela tinha uma credibilidade tremenda? Preste atenção, quando ela fala com a esposa de Naamã, e certamente, assim como José e Potifar observavam o dia a dia dele, aquela mulher observava o dia a dia dela. Falou: essa menina tem algo diferente. E ela pega e fala: olha, a menina lá que você trouxe, ela falou que se você fosse lá em Samaria, lá tem um homem que te cura. Então a mulher deu crédito. Agora ele leva para Naamã. Olha o resultado. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que era de Israel. Então disse o rei à Síria: vai, e te enviarei uma carta de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. Naamã também creu e foi e levou até o rei. E o rei também acreditou.
E eles vão. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei na mão meu servo, para que te restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel essa carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que envie a mim para restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço que vede buscar ocasião contra mim. O que ele achou? Ele achou que o rei estava causando uma situação para poder arrumar contenda com ele, para poder arrumar uma guerra. Ele não sabia o que estava acontecendo, então ele rasgou as vestes, né? Porque o povo já tinha tomado aquele prejuízo aquela vez, voltou de novo e falou: agora eles querem confusão. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. A Bíblia não diz qual o nome, depois na frente vamos ver todo aquele que é o quê? Geazi, ó. Mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão a tua carne, e tornará a ficar puro. Eliseu nem saiu. Eliseu nem saiu da toca, nem saiu de casa, ele ficou. Vai lá e fala para ele se lavar 7 vezes no Jordão, ele vai ficar limpo. Olha o resultado dele. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que dizia comigo, ele está falando, né? Falar com o mesmo solilóquio, falar com você mesmo. Solilóquio, falar com você mesmo. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu neles ficar purificado? E voltou e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Perceba agora que vem um outro detalhe interessante, que ele tem que, nesse momento agora, ele tem que tirar a sua armadura diante dos seus soldados, dos seus subordinados, e revelar a parte leprosa. Mas ele obedece, ele mergulha. Quando ele mergulha a 7ª vez, o que acontece? Ele ficou purificado. Então voltou, olha lá, também, ó, tá vendo como as mulheres? Agora ele volta, levou o problema, levou a situação que está acontecendo. Agora ele volta, ó. Voltou ao homem de Deus, ó, com toda a sua comitiva, e veio diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra que não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço, tomes uma bênção ao teu servo. Porém, disse ele: ó, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E insistiu com ele para que tomasse, mas ele recusou. Agora Eliseu recebe ele. Porque agora ele foi quebrantado, passou pela soberba, passou pela prepotência, foi curado. Quando ele volta, agora Eliseu recebe ele. Aí ele quer presentear, ele quer honrar. Você viu que ele tinha muita coisa aqui. O que Eliseu falou assim? Eu não quero. Fica com teu ouro, fica com a tua prata, fica com as tuas vestes. Eu não quero. Ele segue dizendo: disse Naamã: seja assim. Contudo, dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Eles adoravam o deus Rimon, lá na Síria. E ele diz assim, ó: nisso perdoa o teu Senhor, ó, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para ali adorar. E esse se escolhe em mim, porque o rei se apoiava nele, ele era o general, o exército, né, capitão, e eu também tenho a me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi ele a uma pequena distância. Ele foi. Olha agora, ó, Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu este sírio Naamã que das suas mãos desse alguma coisa do que trazia, porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar alguma coisa para mim. Foi Geazi e alcançou Naamã. E Naamã, vendo a correr atrás dele, saltou do carro. Encontraram-lhe e disse: tudo vai bem? E ele disse: vai tudo bem. Meu senhor me mandou, ó, mentira, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, filhos dos profetas da montanha de Efraim, filhos dos profetas da montanha de Efraim. Olha que mentira. E dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos, e estou. E amarrou 2 talentos de prata e em 2 sacos com 2 mudas de vestido, e pôs-los sobre os seus moços, os quais levavam diante dele. E chegaram à altura, tomou das suas mãos, e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou, e pôs diante do seu senhor, e disse a Eliseu: de onde vem, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem para uma parte nem para outra,
Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o teu carro a encontrar-se, era isso ocasião para tornares prata, para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Você vê que Eliseu ele tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, ele tinha uma comunhão tão profunda, que verdadeiramente ele sabia o que estava acontecendo. Olha que comunhão, que intimidade. Se Geazi foi, ele falou: meu Espírito foi com você, o Espírito revelou. E ele deu uma oportunidade. Eu penso, tá? Eu gosto de pensar e levar as pessoas a pensar também. Quem sabe se ele pedisse perdão, se ele confessasse, ele poderia ser perdoado. Mas ele mentiu, insistiu, então a lepra que estava na mão passou nele. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Capítulo 6, nós encerramos aqui. Os filhos dos profetas, Eliseu, eis que um lugar em que habitavam diante da sua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Elide, e disse um: serve-te ires com os teus servos? E ele disse: eu irei. Tipo, eu vou junto com vocês. E foi eles, e chegaram eles o Jordão, e cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga de ferro, o ferro caiu na água do machado, e clamou, disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez o ferro flutuar. É tremendo esse Eliseu, hein? Onde que caiu? Imagina isso. Machado, pesado, aquela parte, né, que corta, caiu no mar, foi no rio, foi embora. Como é que vem? Vai lá pro fundo. Ele pegou, era emprestado, e agora o que a gente vai fazer? Onde foi? Pegou um pedaço de pau, jogou no lugar, o machado flutuou. São histórias assim maravilhosas, irmão, que nos mostram, meus irmãos, que nos mostram o poder, a grandeza do nosso Deus, que é Pai e que não é padraço, que é Filho, que é Espírito Santo, que é Criador, que é Redentor, que é Salvador, e que continua operando sinais e prodígios. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar que um homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou dali não uma e nem duas vezes. Então se perturbou, se turbou esse incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e disse: não me farei saber um dos nossos, que é pelo rei de Israel? Ou seja, tem um traidor, tem um X9 entre nós, um cagueta. Ele disse, um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai aonde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E faz saber, dizendo que está em Dotã. E enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram da noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade, com carros, com cavalos. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor os abriu, os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está vendo quando eu falo sobre a visão espiritual, que nós precisamos ter a visão espiritual? Ele estava cercado, só que Eliseu estava em paz, porque ele falou: maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. 1 João 4,4. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Creia nessa palavra. Ele abriu a visão espiritual e ele viu. Aí quando ele viu, olha o resultado dessa história. E como se desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa de cegueira, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei, e os homens que buscai. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a esses os olhos, para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os ouviu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Ferirás tu o que tornaste prisioneiro com a tua espada, com o teu arco? Põe-se diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor.
E apressou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam e despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas nem sírios na terra de Israel. Lembra de Romanos 12? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te pague o bem com o mal, mas paga o mal com o bem. É isso que ele fez aqui. Samaria é cercada. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, pois que o cercaram, e até que vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei ao muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode, meu rei meu senhor. E ele disse: Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Diria, ou do lagar? Disse mais o rei: O que tens? Ela disse: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas quando disse-lhe que era outro dia: Dá o teu filho cá para a gente comer, ela escondeu seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras dessa mulher, rasgou seus vestidos. Ia passando pelo muro o povo, que trazia cilício por dentro, sob a sua carne, e disse: Assim faço Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si. Mas antes dos mensageiros viessem, ele disse aos anciãos: Veste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai para fora. Com a porta, porventura vem o ruído dos pés dos seus senhores após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Eliseu realmente não tinha muita intimidade com Deus. Eliseu não verdadeiramente assim tinha particularidade com o Senhor. Isso nos prova e nos mostra a importância de nós termos comunhão com Deus. Que leitura maravilhosa. Eu espero que o Espírito Santo de Deus continue falando infinitamente melhor no seu coração. Eu sou o pastor Romo. Essa foi a leitura de hoje, um Bereano de Verdade. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.